Vamos lá, deixa eu dar de novo uma explicação rápida para poder pegar na gravação, para quem não pode estar aqui agora. O sistema de amortização é quando eu tenho um empréstimo, um financiamento que é pago em parcelas e parte do valor dessas parcelas serve para amortizar o valor que foi utilizado inicialmente, né, que foi emprestado ou que foi utilizado para o pagamento do financiamento. Por isso que leva o nome de sistema de amortização. Para a gente entender melhor os conceitos, tá, do que teremos mais à frente, é interessante sabermos algumas palavras-chave, que são, por exemplo, os encargos, tá? Os encargos financeiros, que são os valores que podem incidir, tá, nesse sistema. É aí nos encargos também que a gente considera a taxa de juros, tá, do sistema de amortização. E aí existe sistema de amortização que são pré-fixados ou pós-fixados, ou seja, eles têm ou o valor ele é determinado, o valor dos juros é determinado antes do empréstimo e esse valor permanece durante todo o empréstimo, ou esses juros ele é pós-fixado e aí quando é pós-fixado normalmente ele é vinculado a algum índice, né? Por exemplo, eu posso fazer um empréstimo vinculado a uma taxa de inflação. E aí a taxa de juros que será cobrada pelo empréstimo é a mesma taxa da inflação, ou ela pode ser não só indexado, como eu ainda coloco mais algum percentual por cima, tá? É muito comum isso acontecer no sistema imobiliário. Aí a amortização. A amortização é o que a gente chama que é o pagamento, é a parte da prestação, tá, da parcela, que serve para pagar o capital. Imagine que você pega um empréstimo, você pega 10 mil reais de empréstimo. E aí você vai pagar 12 prestações de R$1.000. Deixa eu facilitar aqui, para a gente entender melhor. Eu pego 10 mil reais de empréstimo e vou pagar em 10 prestações de 1.100. Todo mês eu pago 1.100 para pagar o empréstimo de 10 mil. De cada parcela de R$1.100, R$100 é juros, concordam? E R$1.000 serve para pagar os 10 mil. Então, esses R$1.000 que vão pagar os 10 mil é o valor da amortização. Os R$1.000 é o valor dos juros. 1.100 é a prestação. Esses R$1.000 de juros entram aqui também nesses encargos, tá? Que são essas despesas financeiras. A gente costuma falar também que o valor inicial, tá, é o que a gente chama de capital. Acho que ele não determinou aqui, mas o valor sempre incide no capital. Tá? Os 10 mil reais, quando eu pego os R$1.000 da amortização para bater nos 10 mil, ele está impactando sempre no capital. E aqui tem a possibilidade de carência, é quando eu passo um tempo para poder pagar. Existem várias formas de carência, tá? Existe carência com pagamento de juros, carência sem pagamento de juros, carência com pagamento de juros no final do empréstimo ou do financiamento, são várias possibilidades. Vamos lá. Isso daqui é uma tabela de um sistema de amortização constante. E aí, por que é que ele leva o nome de sistema de amortização constante? Porque a amortização aqui é igual para todos os meses. Está vendo? 10 mil reais do início ao fim. Esse daqui é o total. Esqueça esse total por enquanto. O importante aqui é até a parcela 10. 10 mil reais. Os juros sempre serão decrescentes. Por quê? Porque os juros vão impactar no saldo do devedor. E a prestação ou a parcela sempre será a soma do juros mais da amortização. Isso aqui é o sistema de amortização constante. Como é que isso funciona? E aí vamos fazer isso na prática, né, que é mais interessante. Eu peguei um empréstimo de 10 mil reais. Deixa eu colocar aqui. Aí, normalmente, é assim, essas tabelas são feitas. Período.
saldo devedor, amortização, juros, prestação. Normalmente esse é o formato delas. E aí como é que funciona? Vamos supor que esses 10 mil reais serão pagos em 10 parcelas. Então, quando eu pego o empréstimo, é o período 0, e começo a pagar a partir da prestação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Deixa eu fazer assim para ganhar um pouquinho de espaço aqui em cima. E aí, esse saldo devedor de 10 mil reais, ele vai ser pago em 10 parcelas. Como o sistema de amortização é constante, como é que a gente começa a montar isso? A gente monta da seguinte forma: o valor da amortização ele é igual ao saldo devedor dividido pela quantidade de parcelas. Saldo devedor dividido pela quantidade de parcelas é o valor da nossa amortização. No caso aí, um cálculozinho bem simples, né, para a gente, eu tenho 10 mil reais em 10 parcelas. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é dividir os 10 mil por 10 parcelas. Chegamos aí a R$1.000. Deixa eu fazer o cálculo aqui para vocês. É igual... Opa, só devedor não, amortização. É igual a 10 mil reais dividido por 10 parcelas. Esse valor é o mesmo em todos os meses. Sempre vai ser assim, tá? A amortização no sistema de amortização constante sempre será feito dessa forma. Eu pego o saldo devedor inicial e divido pela quantidade de parcelas. Aí agora eu começo a calcular juros para chegar na prestação. Como é que eu faço? Os juros do período 1, e aí vamos supor que esse empréstimo foi concedido a taxa de juros de 10%. Tá? Os juros do período 1, vou colocar 5%, tá? Só para facilitar, ou para não ficar números aqui conflitantes. Os juros do período 1 é igual ao saldo devedor do mês anterior. Tá? Eu estou no mês 1, então os juros é igual ao saldo devedor do mês anterior vezes a taxa de juros de 5%. Dá R$500. O valor da prestação é igual à amortização mais juros. Calculei a prestação. Dá uma voltada aí, professor, nos juros aí. Juros é igual ao saldo devedor do mês anterior. Vou voltar aqui um mês e pego o saldo devedor. A 10 mil reais, tá? 10 mil reais, deixa eu saber que forma é melhor. 10 mil reais vezes, desculpa, o percentual de juros, né? A taxa de juros, que no nosso caso eu falei que é 5%, ou seja, 0,05. Tá? Que eu transformei isso daqui em unitário. R$500. Aí, para calcular o saldo devedor é igual ao saldo devedor do período anterior menos a amortização. Não é a prestação, é sempre a amortização. A única coisa que impacta no saldo devedor é a amortização. Então, é 10 mil menos 1.000. 9 mil menos 1.000, que dá 8. 7, 6, até zerar. No fim das contas, sempre tem que dar zero o saldo devedor do último mês. Porque se ainda tiver saldo devedor, significa que eu tenho que ir para mais uma parcela. Entendeu? O empréstimo acaba quando o saldo devedor é zerado.
E os juros eu sempre vou calcular com base no mês anterior. Aí agora eu vou tirar 5% de 9.000. Do mês 3 é igual a 8.000 vezes 5%. E assim a gente vai seguindo até o fim. E o valor da prestação é sempre a soma da amortização mais os juros. E aí segue também até o fim. Então, quais são as premissas do sistema de amortização constante? O valor do empréstimo, tá aqui. No saldo devedor, ele vai chegar a zero no fim do empréstimo. O valor da amortização sempre será o mesmo e os juros serão decrescentes. Por consequência, a prestação também é decrescente. Já que a prestação, se um número não muda, o outro número diminui e eu somo esses dois números, então o resultado da soma é decrescente sempre. Essa é a forma de empréstimo que a Caixa usa, por exemplo, para o empréstimo imobiliário, o financiamento habitacional da Caixa. Agora, eles lançaram esse ano um sistema de amortização um pouco diferente, né? E tem vários fatores aí que levam em consideração. Eles criaram uma metodologia lá para empréstimo que a gente não vai chegar a ver porque é uma coisa muito particular da Caixa. Com parcelas prefixadas que levam em consideração alguns índices. É uma variação do sistema francês que eles montaram lá. Mas a gente não vai chegar a ver. A gente vai aí no saque, que é o mais utilizado, e que, por exemplo, não é a forma de financiamento, de amortização, de um crédito consignado, daquele empréstimo que você faz do financiamento do carro, da moto, que a prestação é o mesmo valor. Esse sistema de amortização, as prestações vão caindo o valor. Entendido? A regra básica aí. Ô, professor, Oi. é uma dúvida. O nome desse assunto é Sistema de Amortização Constante. Por que Isso. esse nome constante mesmo? Porque a amortização é constante, é a mesma. Ah, amortização, eu vi aqui, deixa. É verdade. O em 1.000. Entendi. O outro que a gente vai ver, a prestação é igual. Aí por isso que o nome dele é Sistema de Prestação Constante. Porque sempre, no outro, a prestação é a mesma, a amortização diminui e os juros aumentam. A gente vai ver isso na próxima quinta-feira. Por enquanto, vamos se prender só nessa daqui. Aí vamos fazer, por exemplo, esse exercício aqui do livro, tá? Vamos fazer aqui e depois a gente calcula lá. No exercício do livro, a gente tem, só precisar das informações básicas. Nós temos aqui o sistema de amortização constante sem carência, no valor de R$100.000, a uma taxa pagos em 5 anos em 10 prestações semestrais. Ou seja, o período aqui é semestre. Aí ele vai dizer que a taxa é de 30% ao ano. Aí o que foi que ele fez? Ele calculou fez aquele cálculo que a gente aprendeu na unidade passada, que é taxa equivalente de juros compostos. Quanto é, se 30% ao ano, quanto seria essa taxa semestral? Né? Lembra que a gente fez isso? Aí como é que ele achou esse valor? A gente viu, deixa eu abrir aqui HP. A gente faria assim, né? Uma possibilidade. Se 30% de taxa para um período com 1 de valor futuro, de valor presente, a gente calcula o valor futuro, dá 1,30, mas se fossem 2 períodos, quanto seria a taxa? Aí a gente amplia aqui, deixa eu usar aqui as 4 casas que ele usou, 14,0175, tá? Essa forma de calcular aqui a gente aprendeu no semestre passado.
Se alguém ficou em dúvida do que eu acabei de fazer, revisa o material anterior. Aí é esse mesmo número que eles encontraram aqui, ó, tá? Com 4 casas decimais. Então, essa é a taxa semestral, é a taxa que a gente vai utilizar. Aí temos R$100.000. Deixa eu apagar tudo aqui. Ô, professor, se fizesse 30% dividido por 2 semestres, daria 15%. O senhor iria considerar? Olha, de forma assim, eu não vou pedir. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha dito em aulas anteriores, 2 aulas anteriores, eu acho, que eu não vou ficar cobrando muito assuntos que a gente já viu. Se a gente já estudou taxa equivalente, a gente teve uma aula só para isso, a gente teve um dia só para fazer exercício sobre isso. Isso já caiu na prova, então para mim já está ok. Eu não vou estar empurrando esse assunto aqui. O que me interessa aqui é que vocês aprendam o sistema de amortização constante. Então a taxa não vai precisar ser convertida, tá? Na prova. O valor da taxa já vem de acordo com a periodização. Entendeu? Facilitando aí para vocês. Tá certo. Para não, porque senão eu entendo que vocês vão estudar sistema de amortização, aí a gente viu taxa equivalente lá na unidade passada, né? A gente viu, sei lá, a gente viu em março isso, abril, acho que foi em março. Aí agora eu trago esse assunto de volta em junho, aí pode ser que alguém não lembre de fazer. Aí você sabe o que é o sistema de amortização, mas esqueceu de como é a taxa de equivalente e acaba errando a questão. Aí, assim, não é, o meu teste aqui não é de memória, meu teste é que vocês sabem o assunto. Vocês vão esquecer algumas coisas com o tempo, isso é comum, mas aí como você sabe, você aprendeu, aí mais na frente, quando você precisar relembrar, você vai pegar um livro. Aí quando você começar a ler um livro, aí vocês vão lembrar das nossas aulas. Segundo o Jamil, vocês vão lembrar de um anjo que falou para vocês o que é uma taxa equivalente. Essa galera acha que eu dou ponto extra, porque me chamam de anjo. Ajuda a igreja, professor. Que calúnia. Não sabe de nada, inocente. Vamos lá. Pessoal, o áudio ainda está bom para vocês? Tá sim. Está. Tá bom. Ok, tá? Porque até agora eu estava falando com o celular na mão. Porque meu fone de ouvido partiu o fio. Aí eu tô com essa dificuldade. Eu tô no Viva Voz. E aí na mão ele tá perto de mim. Como agora eu vou ter que manipular o computador, aí eu afastei ele um pouquinho, tô falando um pouquinho mais alto para ver se compensa a distância. Se em algum momento ficar ruim o áudio, aí vocês me avisam para eu tentar aproximar um pouquinho mais, beleza? Ok. Aí vamos lá. Como é que a gente faz esse exercício, tá? Aquela questão. R$100.000 em 5 anos, só que o pagamento é semestral. 5 anos semestrais são 10 parcelas, correto? Então, os 10 aqui eu permaneço com eles. A amortização sempre vai ser da mesma forma. É igual ao saldo devedor dividido pela quantidade de períodos. Tá? Se eu quisesse fazer em fórmula, eu fazia assim. Ou então eu venho aqui e digito R$100.000 dividido por 10. Dá 10.000. Esse mesmo valor vai até o fim. Eu já posso calcular o saldo devedor. Porque como o saldo devedor só tem influência da amortização, não depende de juros, não depende de prestação, aí a gente pega o anterior menos a amortização. É igual ao anterior menos a amortização. Anterior menos a amortização. E a gente faz isso sempre. Tá? Essa forma de calcular saldo devedor é igual para o sistema de amortização constante e é igual para o sistema de prestação constante. A diferença é que o de prestação constante, o valor da amortização muda. Aí a gente vai ter as diferenças aqui nos cálculos, tá? Nos números. Não vai seguir tão bonitinho assim um decrescente. Aí agora, para calcular a prestação, eu preciso de juros. Como é que eu faço para calcular os juros? Juros são igual
o saldo devedor do mês anterior vezes a taxa de juros. A taxa de juros que a gente calculou lá foi 14,0175. Tá? Essa taxa de juros aqui, como isso é fórmula, é só repetir aqui, é para todos. É igual ao saldo devedor do mês anterior, 90 mil, vezes 0,140175. E aí eu faço isso até o fim também. Tá? Mesma forma de calcular. Sistema de amortização constante é trabalhoso. Numa planilha eletrônica, ajuda muito a gente, porque a gente faz isso puxando fórmula. Tá? É bem tranquilo. E a prestação? A prestação é igual a amortização mais juros. E aí a gente pega esse valor e traz aqui até embaixo. Chegamos no valor das prestações. Só isso nessa primeira parte. O que é que eu vou pedir para vocês agora? Eu quero que vocês montem para mim, utilizando o sistema de amortização constante. Vou aumentar isso, aumentar a fonte. Um empréstimo de R$200 mil em 360 meses a uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Pronto. Montem aí o sistema. Façam na mão, façam na planilha, como vocês acharem melhor. Como se a nossa prova fosse à distância, se fosse presencial, eu ia pedir para vocês obrigatoriamente fazerem esse cálculo todo na mão. Eita, pessoal, deixa eu só diminuir aqui uma coisa, né? Isso na planilha, deixa eu diminuir a quantidade de períodos. Deixa eu colocar em 12 meses, tá? Porque quem for fazer na mão, 12 consegue fazer, né? 360 é covardia. Eu dizer agora, Aí, tá moleque. né, professor? Moleque. Eu fiquei Ia aqui tá pensando, eu até disse, semana tem de que prova. dividir, 30 meses. Porque danou-se. Porra. Quando o professor quer enrolar a aula, ele diz, calcule os 360, aí o cara vai lá e deixa vocês. Mas pronto, façam aí 12 meses, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Aí daqui a pouquinho, o nosso vídeo vai cair em 5 minutos. Aí eu vou parar a gravação agora, quando a gente retomar dos 5 minutos, aí eu retomo com a resolução dessa questão, ok? Vou só parar a gravação, mas vai ficar no ar ainda o